Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Só até aqui, nós vamos examinar os outros versículos aqui, mas este é o versículo-chave, é o texto base que nós vamos usar nesta mensagem, nesta noite. Eu quero pregar sobre o precioso sangue. Eu não posso me cansar de pregar sobre esse assunto, irmãos. Porque eu digo para vocês que é o tema mais negligenciado em nossos dias. E não podia ser. Porque foi a mensagem central dos apóstolos. É a base da vida cristã. E a apostasia hoje declara que os pastores mudaram a mensagem. E eu tenho essa inclinação para mudar também. Eu tenho toda a inclinação para ser um apóstata. Sabe? Se não for a graça de Deus, eu virarei um apóstata também. Tá? Só para satisfazer o interesse das pessoas. Nós estamos no ministério para pregar o Evangelho. Foi nos comissionado isso, irmãos. Não posso mudar. E a mensagem, a pérola, a joia preciosa, o ouro de Ofir, que era o ouro mais puro que tinha, é o Evangelho. Tá? Então, o cristianismo difere das outras religiões por causa da redenção pelo sangue. É isso aqui. Alguém disse, logicamente, ele estava falando de um modo simbólico, que a Bíblia é sangue. Se você torcer a Bíblia, vai sair sangue. E é verdade, irmãos. É uma linguagem que dá para entender. Né? E sabe, queridos irmãos, a redenção pelo sangue é uma história eterna. Falar de eleição sem falar da redenção, nós estamos passando por cima de algo que é, vou dizer assim, o ponto central. É dali que faz brilhar toda a história bíblica que nós amamos. A nossa história eterna é contada a partir da cruz. História da redenção. E vocês podem ver que todos os livros da Bíblia tratam disto. As cartas de Paulo todas tratam disto. É impossível você ler esta carta de Pedro aqui, sem ver esta belíssima história. Quando eu vejo aquele hino, ouço aquele hino, graça qual maravilhosa. Sabe o que é a graça? A graça é Jesus. É a beleza dele. É a atração, ele é atraente. É a glória do crente. Ele é, de fato, a beleza da Nova Jerusalém, onde vamos morar. Então, quero tratar sobre isso. Por quê? Hoje nós celebramos a ceia aqui. E ali, irmãos, está o fundamento. Eu sou o que sou pelo sangue. Eu sou o que sou porque eu bebi e comi. Bebi do sangue e comi desta carne. Israel foi Israel por causa do sangue do Cordeiro. Saiu do Egito por causa do sangue do Cordeiro. Deus não pediu para ninguém usar uma espada e decepar os egípcios em guerra. Não. A coisa foi simples. Foi o Cordeiro. Que mistério. Deixou uma interrogação grande na cabeça de todos os egípcios. Quem vai entender uma coisa dessa? Como é que Deus tira um pecador da morte para a vida, das trevas para a luz, mediante o sangue do Cordeiro? E Pedro trata aqui. Vamos lá. Vamos ver o versículo 20. E neste versículo nós vamos
ver, parece que eu estou dando um salto, né? Não comecei pelo versículo 19, por que não, Davi Sena? Mas nós vamos ver primeiro a história eterna disso. Olha o versículo 20. Que esse sangue, tá vendo aí? Os irmãos estão vendo como liga o versículo 20 com o versículo 19? O sangue de Cristo, ele é conhecido. Com efeito, antes da fundação do mundo. Puxa vida! Não existe eleição sem o sangue do Cordeiro. Não existe. Queridos irmãos, o pecado tem que ser tratado com morte. Eu fui morto por causa do pecado. Cristo foi morto por causa dos nossos pecados. Está vendo? Eu fui morto, eu fui atirado na sarjeta da morte por causa dos meus pecados. Cristo veio por causa dos meus pecados, não do pecado dele, que ele nunca teve. Ele é o Cordeiro, puro e sem mácula. Olha, irmãos, a morte de Cristo não foi algo que veio por acaso. O mundo explica assim. Você lembra daquele filme, A Morte de Cristo, feito por Hollywood? Ali está, irmãos, naquele filme, eu não assisti, mas eu sei como contaram. Ali está o modo como o mundo vê a morte de Cristo. O mundo vê como algo assim, como foi o caso de Tiradentes, muito sofrimento. O mundo sempre vê do ponto de vista físico. Tá? Sofrer dele as injúrias, maltratos, cuspiram nele, bateram nele, machucaram demais, sempre desse aspecto. É claro que ele é chamado lá em Isaías 53, um varão sofredor. Ele sofreu, tá? Isso aí não tem dúvida. É impossível ser levado à cruz. Ele sofreu fisicamente mais do que os ladrões. Os ladrões morreram logo. E ele não. Ele foi levando. Ele se entregou. Jesus Cristo é o autor da vida. Foi ele que rendeu o Espírito. Os ladrões não. Os ladrões morreram porque foram realmente, vamos dizer assim, levaram-nos à morte. Jesus não, ele se entregou o Espírito. Foi voluntário. Impressionante, né? Então, o mundo pensa assim, por uma morte de Cristo, puxa vida, todo mundo olha com dó dele, né? Mas nada disso, irmãos. A nossa história aqui, a história do nosso Cordeiro, é uma história contada na eternidade, quando a triunidade reuniu. Olha, chamado na Bíblia Conselho de Deus. Aí as testemunhas de Jeová têm que cair, porque não se faz conselho com uma pessoa só. Então, o Conselho de Deus, o Conselho da Triunidade, reunida ali, e o Filho, eis-me aqui. Nota que ligação incrível, que momento impressionante, quando ele se apresentou voluntariamente para ser homem, para vir e se tornar homem. Que história, queridos irmãos! Você não pode deixar de entender Filipenses capítulo 2, porque aquele capítulo ali é o capítulo da nossa compreensão. É ali o capítulo onde eu posso me humilhar. Porque diz ali que ele, sendo Deus, nota, como é que você vai entender? Ele tinha a forma de Deus. A palavra forma ali é aquela palavra morfê no grego. E esta forma é forma em essência. Por exemplo, vamos ilustrar aqui, o meu netinho, ele tem o morfê da família. Ele é essencialmente da família do Jessé. Podemos dizer em tom coletivo
que nós temos o morfê da humanidade. Nós somos essencialmente humanos, porque viemos do homem. O texto ali em Filipenses diz que ele, sendo em forma de Deus, nota que Paulo usa tremendamente aquela palavra morfê. Em forma, em essência, Jesus é divino, ele é Deus. Mas ele colocou isso de lado. Ele não pegou aquilo para si. Ele nunca usou, nunca chegou e pôs a mão nos tesouros da divindade. Ele custou, se humilhou, e todo o seu viver aqui foi atirado à humilhação de ser homem. Por isso que a Bíblia diz ali, e achado na forma humana, já não é mais morfê. Por fora, Cristo era a aparência de homem. Por dentro, ele era Deus. Obviamente, ele se tornou homem. Tá? Na aparência, Cristo era homem. Lá dentro, Deus. Homem, Deus. E agora, irmãos, olha como Deus faz. Quando o Filho entrou, o mundo olhou para aquele homem e fez pergunta: quem é ele? O mundo até hoje pergunta: quem é ele? Porque Cristo é o homem que não tem explicação. É o único homem para o qual o mundo não compreende. Por isso que ele tem este nome. Ele é o maná. E a palavra maná significa uma pergunta. O que é isso? Você não tem explicação para o maná. É uma comida do céu. Então ele mesmo fala, o Filho de Deus veio do céu. Olha que fantástico. Então, queridos, como nós podemos ocupar-nos com o mundo para explicar-nos quem é Jesus? Se nós temos a palavra de Deus, se nós temos a mente do Espírito, se Deus entregou esse tesouro para a igreja, não entregou para o mundo. Os homens mais perspicazes do mundo, os homens mais de cérebro, de inteligência deste mundo, são completamente ignorantes e insensatos no que diz respeito a essa história eterna. Outro detalhe. Com isso, olha, irmãos, como Deus pega. Os inimigos cantaram vitória. Satanás pensou que acabou com Cristo. Jerusalém e os inimigos todos, gentios e judeus, que estiveram ali naquele, diria, estádio, assistindo aquele cenário de dor, e rindo e debochando, e gritando para ser morto. Pensaram que acabaram com ele. Como faz com um criminoso, né? Pensaram, acabamos com aqueles 2 criminosos que foram para a cruz. Mas com o Filho de Deus, quando Jerusalém estava quieto, todo mundo tranquilo, aquele impostor foi morto. De repente, a notícia, ele ressuscitou. Olha aqui, que terror para o mundo. Mexeram com o Filho de Deus. Vamos adiante, irmãos. O sangue de Cristo, o mundo não quer saber disto. Por quê? Porque essa história é uma história que não pode ser contada. Não fala em faculdades sobre isso. Nem nas igrejas. O mundo sempre esconde isso. Por quê? Tem valor? Tem valor? Mas sabe, queridos irmãos, nem Israel deu valor, porque eles brincavam com coisas eternas. Você lembra nos dias de Isaías? Quando o povo vinha, trazia animais, matava animais pensando que, tá vendo Deus, nós matamos o animal, tá tudo bem agora, já pagamos nossos pecados, né? Deus disse, eu tenho horror, eu não quero ver isso.
Em outras palavras, Deus estava chamando-os de assassinos por matarem os animais. As mãos sujas de sangue. Pensando que estavam cobrindo seus pecados. Essa história do sangue, só os que creem podem entender. É pelo sangue. Aqui está a nossa música. Aqui está a nossa história. Aqui está a nossa redenção, queridos. Foi pelo sangue. Desculpa. E agora, irmãos? Precisamos do mundo para explicar? Não, porque Deus nos entregou, a fé aceita e pronto. Por que isso, irmãos? Olha o versículo 20. Veja, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Impressionante. Então, o que importa para nós é que Deus apontou o seu Filho. Foi ele o escolhido do Pai. Foi ele o ungido, por isso que ele tem o nome de Cristo. A palavra Cristo significa o ungido. Foi o ungido de Deus para vir. Então, quando você abre a Bíblia, quando eu falo para os irmãos, leiam a Bíblia, é porque a Bíblia é Jesus, de ponta a ponta. É o Cordeiro amado de Deus. É a história dele que nos interessa. É o nosso noivo querido. É aquele que me amou, me procurou, me achou. É aquele que veio por minha causa. É aquele que caminha comigo. É aquele que na cruz me amou e que me ama continuamente. É aquele com quem eu vou encontrar lá na glória. O pastor Daniel Brown, grande amigo, o filho dele falou, meu pai não parava de falar, um pouco antes da morte dele, eu vou ver Jesus, eu vou ver Jesus, eu quero ver Jesus. A esposa tinha morrido, parentes tinham morrido, sogro tinha morrido, sogra tinha morrido, filha tinha morrido, mas eu quero ver Jesus. Olha, queridos, porque eu quero uma história contada pelo mundo, quando uma história foi conhecida antes da fundação do mundo. Outro detalhe, o Filho na eternidade se ofereceu para pagar o preço. Foi um pacto eterno. Morrer e matar a morte. História, né? Ele veio para fulminar com o pecado, se tornando ele pecado por nós. E veio para fulminar a morte. O autor da vida veio e fulminou a morte. Como diz John Owen, a morte da morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. É o livro que ele tem. Impressionante. Mas notem, queridos, ele amou seu povo na eternidade. O mundo vai compreender isso. Toda história de amor do mundo é uma história que acaba. História de amor entre os pai e filho, marido e mulher, mulher e marido. Tá? História de amor entre os amigos. História que acaba. A love story está no mundo e o mundo gosta. Mas nós temos uma história eterna. Com amor eterno eu te amei. Olha como Deus fala com o povo dele como se estivesse falando com uma pessoa só. Eu te amei. Ele não fala eu vos amei. Ele fala eu te amei. Ele pega todo o grupo de eleitos e forma daquele grupo, aquele coletivo, forma como se fosse uma pessoa só e fala aos ouvidos de todos. É assim que ele comunica com sua igreja. Coletivamente e individualmente. Coletivamente todos os santos entendem. Individualmente, o santo de Deus vai entender. Ele me amou. Outro detalhe. Olha o que diz o texto. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Eu acho isso tão notável, irmãos. Porque ele veio para isso. A história não ficou na eternidade. Aquele que é o Pai da eternidade veio, criou 3 coisas
Ele criou o tempo, ele criou as coisas e ele criou os nomes. As três coisas: o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Essas três coisas, não tem mais nada ali. Meus irmãos, a criação envolve três coisas. E Jesus é tudo isto. O alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Está vendo? Ele criou por quê? Por causa dos eleitos. Por causa de um povo que ele amou. Olha como ele cita isso, irmãos. Quem lê o capítulo 17 de João, ele está ali, irmãos, um coração tremendo. Como nós podemos aprender deste amor? Quando ele, antes da cruz, ele fala com o Pai, ele ora ali só com os discípulos. Ele não deixou ninguém mais entrar. Até Judas foi tirado fora. Era um filho da perdição, porque a linguagem do Senhor era só para os discípulos. Ficou confinado com seus discípulos, e naquele momento os discípulos representavam o seu povo ali. Foi naquele capítulo 17 que ele fala: Pai, os que tu me deste, eu os amei. Olha que coisa. Que amor incrível. Ele não estava assustado com a cruz. Ele estava empolgado com o fato de que tudo já estava acontecendo da maneira correta, do modo como o Pai queria, do modo como ele queria. Ele amou o povo, ele recebeu esse povo no seu coração, ele ajuntou todo esse povo e levou consigo no seu coração para a cruz, porque ele se envolveu com esse povo e pôde orar por esse povo. Ele diz: não oro pelo mundo, aquele capítulo, não oro, eu oro pelos que tu me deste. Que amor glorioso. Indo mais adiante, o Filho de Deus se fez carne. Olha, queridos, como é que eu poderia entender coisas eternas se o meu Senhor não fizesse si mesmo de homem, criasse o tempo, me criasse, me chamasse na ocasião eterna? Eu, Davi, coloco-me aqui, 1953, nascido lá na Bahia, meus pais, meus irmãos, a minha história, a sua história, queridos. Essa história foi formada por ele preparou, é o chamado predestinação. Ele preparou tudo isso para que ele pudesse contar dentro do tempo, o Pai da eternidade contando dentro do tempo como ele veio, como ele saiu da eternidade e entrou no tempo para vir morrer por mim. Como eu entenderia isso? Eu entendo o amor eterno no tempo. Eu entendo agora. Eu entendo, então, explicando como. Ele morreu. Ele me amou. Está vendo como eu estou colocando o tempo? Eu sempre coloco no pretérito. Ele me amou. Ele morreu por mim. Ele veio. Mas eu coloco no presente também. Ele é meu pastor. Ele está aqui comigo. Ele me guia. Ele é minha segurança. Ele me ama cada momento. E eu coloco também no futuro. Eu o verei. Ele me receberá. Ele me buscará. Não é assim essa história? A história que envolve tempo. E olha, queridos irmãos, como Deus fez. Ele não deixou na eternidade. Ele não ficou só na eternidade. Ele veio e fez-nos conhecedores dele. E mostrou na sua palavra o que ele faz por nós. Vamos para o segundo ponto aqui. É precioso também o sangue dele. Eu mostrei para os irmãos. O sangue é precioso por sua história eterna. E a segunda lição, o sangue é precioso pelo seu caráter. Olha o versículo 19. Agora, foi por isso que eu falei para os irmãos, parece que eu passei na frente, né? Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Vamos ver o que nós temos para aprender neste versículo. Primeiro, os irmãos podem olhar na Bíblia, como Deus é rigoroso. A história da Bíblia, irmãos, é uma história onde a mão de Deus estava. Ninguém podia tocar
nas Escrituras Sagradas, porque tudo estava registrando uma história de Cristo. Os irmãos lembram de quando Abraão foi fazer o culto com Melquisedeque? Melquisedeque era rei em Jerusalém. E como aquele homem se encaixou dentro dos padrões de rei e sacerdote, para ser um tipo de Cristo aparecendo lá em Hebreus. E segue assim. Como foi que ele contou a história de Abraão? Como registrou a vida de Isaac? Como foi a história da lei? Como foi a construção do tabernáculo? Como Moisés tinha que fazer exatamente aquilo ali? Como tudo era minuciosamente dirigido por Deus? Ouro, madeira, prata, bronze, ferro. Não podia ser diferente. Não é porque Deus estava exigindo a riqueza. Não. É porque em tudo aquilo, o ouro representava a divindade de Cristo. As tábuas de madeira que nunca apodrece representava a humanidade de Cristo. O bronze sempre representava Cristo na terra. E assim por diante, irmãos. Tinha que ser feito exatamente o modelo que Deus queria. Não podia apresentar outra coisa. Está vendo? Tudo santidade, porque Cristo é santo. E os animais? Olha o que diz o texto. Precioso sangue. O que nós vemos aqui? Preciosidade de Cristo. Eu sempre tenho falado aqui, eu vou repetir sempre. O que é graça? Graça é Cristo. Graça é Cristo. Os homens encontram um homem, um jovem, encontram uma esposa linda, uma jovem, e vou casar com você. A beleza dela o atraiu. Normalmente é assim. O crente encontra a beleza de Cristo, a formosura de Cristo, e o pecador o quer. Olha, queridos irmãos, quando Deus derrama o seu dom salvador, os homens correm, os homens começam a ver o horror do pecado, o terror do pecado, as marcas da morte e o destino merecido do inferno. É aí que eles olham, quem me poderá salvar? Olha para Maria? Não. Olha para o pastor ali, missionário, outras coisas. Olha para si mesmo, tudo miséria, tudo. Mas quando eles olham a cruz, eles veem o Cordeiro amado. Oh, queridos, coisa impressionante. Aquele que na cruz, que foi para a cruz, lembra de Cristo? 3 vezes o Pai fala, este é meu filho amado. Na cruz ele falou, que horror! Aquele filho amado na cruz foi feito pecado por nós, para ser mostrado na ressurreição. Está vendo, irmãos? Quando você pega uma semente e planta, e que nasce aquela beleza de uma planta ali. Foi assim que Deus fez com seu filho. De repente, olha a história aí das primícias. Plantou, colheu. Ele foi plantado na cruz, na sua morte, e brotou ali a beleza desse grande Senhor para a salvação do perdido. Cristo trouxe da cruz perdão, pureza, redenção, santidade, humildade. Trouxe tudo isso para abraçar o pecador, para tirar todo o seu pecado, purificá-lo e torná-lo aceitável. Olha, queridos irmãos, então, os animais do Velho Testamento não eram assim aceitos de qualquer forma. O judeu chegava, eu peguei esse animal ali, olha, a perna dele está quebrada, eu trouxe isso. Não servia. Os irmãos podem ler Levítico, eram rigorosamente examinados, não presta.
Se tivesse um olho machucado, o animal não serviria. Tá? Tinha que ser perfeito. Porque Deus estava mostrando o padrão do santuário dele. Ele é Deus. E o filho dele é perfeito cordeiro. O cordeiro veio do céu. Deus mandou do céu o seu cordeiro. E aqueles cordeiros e animais que eram apresentados eram apenas símbolos. Vamos lá. Então, irmãos, Cristo era puro. Puro. Apesar de se tornar homem. Mas lembra que eu falei para os irmãos? Um homem sem pecado. Você imaginou na terra nascer um homem sem pecado? Eu tenho meus netinhos, nasceram no pecado. Meus 3 filhos nasceram no pecado. Todos vieram de um Adão caído. Aí você fala, pastor, mas aquela criancinha é. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Você quer ver o homem no pecado? Ele morre. Pronto. Se não fosse pecado, não teria morte. Tá. Cristo não nasceu como um pecador. Cristo se ofereceu. Cordeiro puro. E na cruz foi assim. Lembra que eu falei para os irmãos? Ele que deu sua vida. Também, queridos irmãos, Cristo era imaculado. Imaculado no seu viver. Não tinha mácula nenhuma. Ele foi assim em amor. Ele foi assim em santidade. Ele foi assim em compaixão. Ele foi assim em todas as suas obras. Ele foi assim na verdade. Ele não era desequilibrado. Cristo, em todos os seus desígnios, seus atributos morais, em todos os aspectos, ele tinha aquele equilíbrio incrível que mostrava perfeição e que chamava atenção, sabedoria, santidade, pureza, domínio próprio, palavras ditas no seu tempo. Cristo era assim, sempre se oferecendo para servir, sempre repreendendo o pecado, sempre. Ele não olhava a face de ninguém, chamou Pedro de diabo, e foi assim, chamou os judeus de filhos do diabo, e encarou o horror da morte, escapou da morte várias vezes, porque não era chegada a sua hora. A agenda dele já tinha sido feita na eternidade. Não era chegada a sua hora. Quando chegou a sua hora, ele se entregou. Por isso, irmãos, o texto diz, seu sangue é precioso. O Pai tem maior prazer. Esse é meu filho amado. Os irmãos podem perceber que no Velho Testamento, só uma vez, Deus, o Pai, chama ele de filho. Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Mas no Novo Testamento, quando ele nasceu, gerado por quem? Por José? Não. Gerado pelo Espírito Santo. Olha a divindade, a triunidade ali. O Pai chama ele de filho. Mas quem gerou? O Espírito Santo. Está vendo como não há diferença? É um trabalho triuno, glorioso. Está vendo? Então Deus pôs o dedo. E queridos irmãos, olha o terror de mexer com o Filho de Deus. De trair o Filho de Deus. Os irmãos lembram que a Bíblia diz? Deus ordena até os juízes da terra, até esses homens que estão roubando do país, beijem o Filho. Já imaginou? A Bíblia ordena para que os pecadores caiam. Não é uma mera aceitação, eu aceito Jesus. Não! Caiam os seus pés. Deixa a verdade quando chega, golpeia o pecador. Vai na consciência dele, até que ele se humilhe. Nessa época de orgulho, o evangelho tem que ser tocante, forte, tem que vir como flecha, por causa dos corações endurecidos,
obstinados e rebeldes dos homens e mulheres em nossos dias. E sabe, e para os eleitos, o sangue de Cristo é precioso para o Pai? É. E para os eleitos? Também. A preciosidade de Cristo para os seus. Como os crentes amam Jesus. Tem um prazer nele. Vamos agora, irmãos, para o versículo 18. Precioso pela sua eficácia. Olha o versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Que é isso, irmãos? Vamos lá. Primeiro, nada pode conceder livramento ao pecador. Nós olhamos do ponto de vista sempre natural. Prata ou ouro, irmãos? Gente, é a coisa mais preciosa. Um homem deixaria tudo para ir atrás de prata ou ouro. Compraria uma terra se soubesse, venderia o que tinha, se soubesse que aquela terra ali tinha ouro, prata. Mas Deus disse, não fostes resgatados. O Espírito de Deus está atuando aqui, irmãos, com esse versículo. Olhe, crentes, não brinque. Não brinque com Deus. Não fique achando que vocês podem viver do jeito que querem viver. Não fique brincando com o pecado e dizendo que são crentes. No versículo anterior, 17, ele diz o quê? Se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, ele não vai olhar se você tem dinheiro, se você é culto, se você é crente há muito tempo. Ele diz, se invocais como Pai aquele que é sem acepção de pessoas, julga segundo as obras. Ele está falando o quê aqui? Ele vai julgar você, segundo as suas obras. Você é crente? Suas obras estão merecendo que você seja disciplinado, ele vai agir. Ele é um pai amoroso, fiel, glorioso, amoroso mesmo, de tal maneira que ele usa o chicote dele. Ele é assim. Então ele diz, lembre bem, você não pagou nada. Não foi porque você veio ao culto de manhã, não foi porque você leu um pedaço da parte da Bíblia, não foi porque você orou bonito e jejuou. Nada disso tem valor. A história da redenção é tão sublime, é tão pessoal de Deus, que se você puxar para si, você está blasfemando de Deus. Está vendo, irmãos? Essa história da cruz é uma história onde eu chego e me inclino. É aqui que eu paro. Os irmãos percebem o que está acontecendo em nossos dias? É que a história da cruz não é contada, não é pregada, não é dita em sua glória. Então os homens se tornam orgulhosos. Por isso que está o ativismo hoje dentro das igrejas. Vem para cá, vamos fazer aquilo. Leva o pecador até a cruz. Não foi por prata ou ouro que vocês foram resgatados. De quê? O que é que nós somos, irmãos? Fomos, porventura, gerados pelo Espírito Santo? Não. Olha o que diz o texto. Fostes resgatados, tirados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. O que é que nós damos para os nossos filhos? O que nós damos? Só isso. Fútil procedimento. Eu vejo os pais hoje ocupados. Eu quero que minha filha seja doutora. Eu quero que meu filho seja um doutor. Ocupado com isso. E não preparam para mostrar temor a Deus. Moças sendo formadas para serem donas de casa, temente a Deus, educando seus filhos no caminho do Senhor. Homens para serem homens que serão sacerdotes no lar. Não tem mais isso.
Por quê? Porque é aquela tendência de achar que nós temos algum valor. Nós não geramos santos. Nós não geramos pessoas crentes. Nós geramos pecadores. E pecadores. Nós geramos pessoas que têm dentro do coração princípios ativos para serem Hitlers, assassinos, ladrões. O pecado não é brincadeira, queridos irmãos. Se não for o resgate pelo sangue, deve ser de nós. O que outra coisa pode fazer por nós? Porventura, falar de família, de vida entre casais, vai resolver? Leva o pecador à cruz. Leva o homem à cruz. Para ele ver quem ele é. Ali é o altar de holocausto. Alguém dos puritanos, ele falou algo, eu não posso me lembrar, eu tenho que descobrir onde está, para ver a linguagem dele. Você quer ver a história do cristianismo? Que é o crente? Deixa ele passar pelo tabernáculo. Deixa ele ver o que tem ali logo na entrada. Ele vê um animal morto. Ele vê ali a faca. Ele vê aqueles garfos grandes. Ele vê o fogo aceso. Ele então entende a história da cruz. Que maravilha! Ele morreu por mim. Passa ali. Eu fui salvo por Cristo. Então você entra agora na vida cristã. E você, depois daquele lugar, você vai ver o que é que tem do lado direito. O pão da vida. Olha, Jesus não... Está vendo? Você viu Jesus ali na cruz. E agora você está vendo Jesus como o pão da vida. Você olha do lado esquerdo, está aquele candelabro. Ei, Jesus é a luz do mundo. Está vendo a vida cristã? Não é o mundo nos guiando. A vida cristã é o cordeiro que foi morto. Ele é meu pão, ele é a minha luz. E você vai adiante, você vai ver que lá adiante tem algo a tremer. Que você vai ver a glória do Senhor. E você vai ver como ele aceita as orações, como passa as orações. É ali que eu vou entender que tem aquele incenso que é oferecido, chegando nas narinas de Deus. A minha vida é de oração, é de adoração. Eu sei que está ali o meu cordeiro, que foi morto em meu lugar. Ele é glorioso, ele é santo. E eu tremo perante ele. Olha, queridos, nós somos provenientes do pecado. Nossos pais vos legaram. Veja mais, nós somos vistos agora no pecado. Como é que nós fomos vistos no pecado? Fútil procedimento. O que é o mundo? Para que serve o mundo? Para que os interesses do mundo? Para que a glória deste mundo? Para que as paixões deste mundo? Para que essa corrida toda? Olhemos para o nosso cordeiro. Olhemos e esqueçamos o mundo. Fútil procedimento. E, está vendo, irmãos? Não tem uma geração que pode produzir um santo. Não tem. Não tem um casal crente que possa produzir um santo. Por nascimento, não. Quem faz isso é o Espírito de Deus. Não há esperança no homem. Só há desespero. Deixa eu ver agora o quarto ponto, irmãos. Veja o versículo. Fostes resgatados. Está vendo? Os irmãos estão vendo aí o versículo 19? Versículo 18. Fostes resgatados. O que isso está nos ensinando? Eu tenho aqui 3 coisas para falar. A primeira, indica a nossa trágica situação. Está vendo como está sempre no passivo? O que eu fiz? Nada. Eu paguei? Não. Eu tive fé? Não. A Bíblia diz que eu fui resgatado. Foi uma mão poderosa que foi lá. Por isso que a Bíblia fala, queridos irmãos, em Isaías, a mão de Deus não está encolhida, não está assim perdida. Não, a mão dele que resgata, ele que vai lá, ele tira.
O pobre pecador é morto, está na escuridão, está no sepulcro dele, não pode sair de lá. É o Senhor que vem e retira. Fostes resgatados. Indicando essa trágica de situação, nós éramos o que? Escravos do pecado. Lembra daquele hino? 402. Eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Olha, irmãos, indicando que o alto preço foi pago, o pecado nos dominava em todo o tempo, a morte nos atraía para o abismo, Satanás nos utilizava para os seus fins malignos. E a lei perfeita nos amaldiçoava. Então, o sangue foi suficiente. Por quê? Vamos lá. Porque o preço foi pago completamente. Não é preciso outro pagamento. Eu não tenho nada para dar, eu só posso dar, e eu farei ações de graças. Glória ao teu nome. Glória, glória. Ações de graça. Em qualquer situação. Glória. Vem a morte, vem doença, vem glória, 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 vem tristeza, vem sofrimento, glória a Ele, glória, Ele é melhor, Ele é infinitamente melhor. Então, queridos, o sangue foi suficiente, não precisa de outro pagamento. Cristo se identificou com seu povo, Ele derrotou completamente o mal, e Ele foi suficiente para trazer benefício eterno ao pecador. E agora, vamos para a parte final. Na parte final, nós temos o quê? Precioso pelo resultado. Então, eu mostrei aqui para os irmãos, veja, 5 coisas. Precioso por sua história, precioso pelo seu caráter, precioso pela sua eficácia, precioso pela sua suficiência e precioso pelo resultado. De que maneira? Vamos ver o versículo 21. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa esperança, e fé e esperança, esteja em Deus. Veja bem, irmãos, o que é que o sangue faz. Primeiro, pelo seu sangue, o pecador adquire fé. Está vendo como joga fora o sistema arminiano de que Deus vê no homem, a fé no homem, e aquele que Deus aceita? Não. Olha o que diz o texto. Por meio dele, tendes fé em Deus. Está vendo, queridos irmãos? Inclusive, Paulo fala isso em Gálatas. Foi pela fé de Cristo que eu tenho fé. Em Hebreus, ele diz, Cristo é o autor da nossa fé. Impressionante. Tudo veio dele. Gálatas mostra a fé como uma pessoa. Ela personifica a fé, sendo Cristo que veio. Outro detalhe, irmãos. Pelo sangue, o pecador pode andar em santidade. Está vendo? Por meio deles tende fé em Deus, qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. De sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Os irmãos, estão vendo? Toda maneira de viver. A cruz providencia tudo isso. Não tem que inventar. Olha, inventaram uma segunda bênção. Vamos procurar uma segunda bênção, um segundo batismo. Não, tudo vem da cruz. Toda provisão foi dada para o salvo. Se não foi dado para você, você não conheceu a cruz. Você conheceu outro Jesus. Porque tudo veio do Calvário para o crente andar em santidade. E pelo sangue, o pecador pode andar em temor. Conforme nós vimos no versículo 17. Andai e portai-vos com temor. Quando? Durante o tempo da vossa peregrinação. O que é que tem hoje? Tem temor? Não tem. A não ser nos verdadeiros salvos. Portai-vos com temor. Olha, queridos, traz a cruz, traz esse bálsamo de Deus, traz essa história de amor, traz a velha história, e a igreja, ela é outra coisa, ela brilha com a luz do Calvário. A igreja brilha com a luz do Calvário.
Vocês querem ver os lares cheios de temor? A cruz faz isso. Jovens andando em santidade, a cruz faz isso. Vocês querem ver a alegria de Cristo, salvação de almas, os eleitos sendo alcançados e até o mundo beneficiado? Traz a cruz do Calvário. É a história da cruz. E por fim, irmãos, é pela cruz que nós nos consagramos. Olha o que Paulo fala em Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis? Não. Ele antes diz o quê? Pelas misericórdias de Deus. Está vendo? Apresenteis, aí é consagração. Os vossos corpos em sacrifício. Que tipo de sacrifício? Vivo, santo e agradável a Deus. Em santidade. E eu não posso terminar sem chamar pecadores ao arrependimento. Eu sei que minha voz pode ir longe. Se a palavra veio de Deus, ela tem um poder incrível de atrair pecadores. Nós temos hoje um mundo obstinado. Homens e mulheres vivendo à sombra dos seus pecados. Estão sendo protegidos pela sombra de Sodoma e Gomorra, vivendo nos seus pecados. Saiba, pecador, e se não conhecer o Cordeiro de Deus, seu destino é terrível. Você verá o que é o horror da ira de Deus. Qualquer pecador que não cair submisso perante o Filho de Deus, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo que fora dele não há vida, esse pecador vai para a miséria eterna. Então, a chance é agora. Se humilhe, se converta a Cristo de todo o seu coração.